Olá, uma ótima noite para você aí de casa. Está no ar o Aparecida Debate, para que você se informe e forme a sua opinião. Rafaela Lourenço, minha amiga do meu lado, para a apresentação nesta noite. Tudo bem, Rafa? Boa noite para você. Tudo certo, Eduardo. Boa noite para você e uma ótima noite a todos que nos acompanham em mais uma terça-feira de Aparecida Debate. E neste programa a gente abre espaço para discutir um tema polêmico e que divide opiniões, principalmente entre os maiores interessados, os eleitores. Você sabe como funciona o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral? É com essa fonte de recursos públicos que os partidos, candidatos e candidatas pagam grande parte das despesas das campanhas eleitorais. A outra parte vem de recursos próprios e de doações de pessoas físicas. É o modelo misto de financiamento que está previsto na lei eleitoral. É bom esclarecer que há uma diferença para o fundo partidário, esse destinado à manutenção dos partidos políticos e distribuído mensalmente para as despesas cotidianas das legendas. E para as eleições deste ano, são 4 bilhões e 900 milhões de reais do fundo eleitoral que poderão ser gastos pelos partidos, candidatos e candidatas. Um valor recorde que foi aprovado pelo Congresso Nacional junto ao orçamento do governo federal para o ano de 2024. Vamos ver na reportagem do Leandro Oliveira. Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou simplesmente Fundo Eleitoral, criado em 2017 para garantir uma das principais fontes de receitas para os partidos políticos realizarem as campanhas de seus candidatos em anos eleitorais. Uma conta bilionária. O fundo partidário, que é esse FEFEC que a gente fala hoje, ele foi criado em 2017 em decorrência da corrupção da Operação Lava Jato, onde se apurou que em torno de 70% das contribuições partidárias vinham da iniciativa privada e que isso sempre gerava uma dúvida sobre um desequilíbrio eleitoral e também o risco das empresas fazerem uma moeda de troca com esses apoios, né? E em razão disso foi criado esse fundo, que é o fundo público de campanha eleitoral, e afastou-se durante as últimas eleições qualquer contribuição de pessoa jurídica. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, são mais de 156 milhões de eleitores. E as cifras para os pleitos são proporcionais a números tão expressivos. Nas eleições municipais de 2020 foram utilizados 2 bilhões de reais no fundo eleitoral. Neste ano são 4 bilhões 960 milhões de reais que serão divididos entre todos os partidos. Um aumento bem acima de 100% em apenas 4 anos. É um valor absurdo, porque nós sabemos que hoje as campanhas eleitorais elas se utilizam de mecanismos eletrônicos, digitais, que são muito mais baratos do que os gráficos, por exemplo. Então, é um valor não justificado quando nós olhamos pelo prisma de uma campanha. Agora, quando nós percebemos a pressão dos partidos em cima dos deputados, senadores, com relação à questão do movimento eleitoral, se justifica aí na pressão de partidos para as eleições municipais, mas em um aumento deste valor absurdo. A decisão sobre mensurar o montante, ela é decidida no Congresso Nacional. Lá tem uma comissão, que envolve a matéria orçamentária e eles destinam o valor. E assim, eu entendo que realmente nós, como cidadãos comuns, é um valor exorbitante no ponto de vista do que o Brasil hoje passa por muitas dificuldades econômicas. O dinheiro poderia ser investido de uma forma diferenciada. O orçamento para o fundo eleitoral deste ano foi aprovado em 22 de dezembro do ano passado, depois de muita discussão e divergências. Ainda em dezembro, a aprovação do aumento foi criticada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De fato, eu considero que é um equívoco nós estabelecemos um valor para a eleição municipal no parâmetro de uma eleição geral para presidente, governador, senador e deputados. O mais correto, na minha opinião, seria o valor da última eleição municipal, que foi em 2020, fazer as devidas correções, as devidas adequações e definir um valor que ficaria bem abaixo desse valor definido. Porém, prevaleceu o entendimento dos principais partidos. Quiseram chegar a esse valor astronômico para a realização dos pleitos municipais. Então, assim, não existe uma justificativa aparente. Alguns estão utilizando, dizendo que foi por causa da pandemia que ficou nos 2 milhões, mas nós devemos 2 bilhões, mas devemos lembrar que a coisa começa abaixo de 1 bilhão.
ela vai crescendo. E não é que na pandemia foi atípico, é que já é um valor alto para esse trabalho. E agora chegamos a este. E o que fica é uma pergunta: quanto será a próxima eleição geral? Essa pergunta, né? 4 bilhões e 900 milhões de reais. Bem, para a gente entender melhor o que é e como funciona esse fundo eleitoral, a gente conversa nesse primeiro bloco do Aparecida Debate com o nosso amigo Dr. Melilo Diniz do Nascimento, advogado, professor, pesquisador especialista em Direito Público, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, assessor de análise de conjuntura da CNBB e diretor nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Mais uma vez, eu agradeço muito a sua presença, que muito contribui para a gente poder debater um assunto como esse, né? As vésperas de eleição, fundo de quase 5 bilhões de reais. Boa noite, doutor. Mais uma vez, bem-vindo aqui à TV Aparecida. Muito boa noite a você, Eduardo, a você, Rafaela, e a todos que nos acompanham pela TV Aparecida, nesse programa que já virou um clássico, Aparecida em Debate. Eu quero começar transformando esse valor, 4,9 bilhões de reais, ou seja, quase 5 bilhões, em dólares. Isso vai dar cerca de 900 milhões de dólares pela cotação desses dias. Vai ficar no número próximo. Isso é o maior gasto com eleições, com a democracia em todo o planeta. O segundo país que mais gasta com isso, acabou de gastar agora nas eleições nacionais, é o México. E o México gastou nessas eleições de 2024 300 milhões de dólares. Nós gastaremos nas eleições municipais 900 milhões de dólares, quase 1 bilhão de dólares, o que significa exatamente esses 4,9 bilhões de reais. É muito dinheiro, né, Eduardo? Não é, Rafael? Muito dinheiro, doutor Melilo. Ótima noite para o senhor. É exatamente isso que também nos leva a debater este assunto e também explicar um pouco para o pessoal de casa. Por isso, já peço para o senhor também, explique para a gente qual que é a diferença entre o fundo eleitoral e o fundo partidário. Vamos lá. Esse modelo de financiamento quase totalmente público, o Eduardo, no começo do programa, dizia que além do fundo público ou dos fundos públicos, existe a doação do próprio candidato de pessoas físicas limitadas ali a determinados valores de 10% do imposto de renda do ano anterior. Mas 99,9% do dinheiro colocado nas eleições e também no sistema partidário decorre de fundos públicos. Um fundo é o tradicional fundo partidário que foi criado pela Lei 9.096 em 1995. É o fundo que é distribuído por quase todos os partidos políticos, por todos, aliás, que têm registro no TSE, e esse dinheiro serve todos os anos para o dia a dia dos partidos, pagar funcionário, pagar aluguel, pagar todas as despesas tradicionais. O fundo eleitoral, o famoso fundão eleitoral, tem até um nome chique, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O fundão eleitoral, ele tem por objetivo financiar as campanhas a cada 2 anos, e o Brasil vem aí batendo todos os recordes de destinação de dinheiro público, até pela razão que o primeiro entrevistado, o advogado que falou corretamente, colocou. Como isso é aprovado pelos próprios parlamentares, isso acaba sendo transformado nesse jogo de números absurdos como esse que nós temos acompanhado. Agora, doutor, é bom deixar claro, eu queria fazer uma próxima pergunta, mas antes esclarecer com o senhor o seguinte, né? A gente está falando de financiamento público, recurso público que vem da onde? Da arrecadação do governo federal, também estados e municípios. Ou seja, quem paga a conta é o contribuinte, é você brasileiro. Por isso interessa, assim, para quem está em casa, saber para onde que vai esse dinheiro, né, doutor? Claro, todo dinheiro merece transparência e controle. Esse, Eduardo, como você destaca, é fruto da arrecadação do Tesouro Nacional, é fruto do dinheiro público, é fruto do seu imposto, do meu imposto, do imposto da Rafaela e também de quem nos assiste. Portanto, ao invés de estar em saúde, educação, segurança pública, está colocado com essa quantidade enorme de recursos nas campanhas eleitorais. E aí, veja, eu quero destacar que eu não sou contra
alguns elementos de financiamento. O caso brasileiro é que é um ponto muito fora da curva, que traz esses números que me parecem irresponsáveis. Mas esses números, né, como o senhor coloca como irresponsáveis, né, parecendo, quais são os critérios, né, doutor Melilo, para que eles cheguem, sejam definidos, então? Como que funciona essa divisão entre os partidos também? Como é definido e como é dividido? Então, Rafaela, a divisão se dá segundo alguns critérios, né? 2% é o valor que é dividido igualmente. Isso representa 2% desse valor é dividido em todos os partidos, partido pequeno, médio, grande. Depois, há uma divisão com base em bancadas. 35% é o valor que é dividido conforme a bancada dos deputados e o seu percentual de votos. Depois, 48% é dividido pelas siglas na proporção das suas quantidades de deputados eleitos no começo da legislatura, no caso das eleições de 2024, aqueles que foram eleitos e tomaram posse em janeiro de 2025, melhor dizendo, em janeiro de 2023. E tem 15% que é dividido pela bancada do Senado Federal. Isso vai dar 100%. Eu tenho números aqui, por exemplo, estou aqui na minha tela, não é? Eu tenho números de partidos como, por exemplo, o PL, que vai receber 886 milhões para as eleições de 2024. O PT vai receber 620 milhões de reais. Essa distribuição leva em consideração esse conjunto de critérios. Além disso, para você ficar no número dos pequenos, os pequenos recebem 3.421.000, como, por exemplo, o AGI, como, por exemplo, a Democracia Cristã, como, por exemplo, a Unidade Popular, que são partidos registrados no TSE. Esses recebem, só por existirem, cerca de 3.421.000 reais para as eleições municipais. Isso é colocado à disposição a partir desse mês de junho do ano eleitoral, e a partir disso é exigido um plano de aplicação de cada partido que deve ser autorizado, primeiro votado nos diretórios nacionais e depois autorizado pela Justiça Eleitoral. É nesse aspecto que eu quero debater com o senhor agora pelo seguinte, está bem claro, né? Definidas as regras em lei, né, que estipulou a criação do fundo eleitoral, se faz a distribuição pelo Tribunal Superior Eleitoral. Daí esse dinheiro vai para os partidos. Aí o partido tem autonomia para gastar na campanha, porque são milhares de municípios brasileiros, né? Como é que isso acontece? Como é que é dividido todo esse bolo aí? Olha, Eduardo, tem uma autonomia garantindo acesso a recursos para mulheres e negros. Ou seja, tem uma série de critérios, há uma resolução, há uma legislação eleitoral, a lei dos partidos políticos das eleições, a 9.504, e tem também as resoluções do TSE que criam esses critérios. O fato é que isso tem um grau de discricionariedade muito grande, a burocracia partidária vive desses recursos, estabelece em relação a esses recursos prioridades. Tem tido muitos desvios, por exemplo, candidaturas laranjas, especialmente das candidatas, das mulheres, que muitos partidos, inclusive, têm perdido toda a chapa proporcional diante dos casos graves de violação da aplicação desses recursos em cotas. E tem havido uma pressão, Eduardo, pasme, muito grande na discussão do atual Congresso Nacional de, para as eleições seguintes, as eleições de 2026, reduzir ainda mais o valor destinado a esses grupos minorizados, que são as mulheres e os negros especialmente. Doutor Melilo, uma questão muito importante para a gente debater também é essa questão de como utilizar esses recursos, né? Há a possibilidade do dinheiro do fundão ser utilizado para outras finalidades, a exemplo da reconstrução do Rio Grande do Sul, que já vem sendo discutida essa questão também? Olha, Rafaela, nesse momento é só uma hipótese, não é uma coisa concreta, porque, para tanto, precisaria de uma mudança legislativa que eu aposto que não acontecerá. O grande fato é que a forma de aplicação disso, e o cientista político que falou com a gente antes, o Diego, disse exatamente
que isso se estabelece de uma maneira arbitrária, de uma maneira muitas vezes abusiva, porque a forma de fazer campanha modificou-se muito. Essa forma de fazer campanha hoje é muito virtual, é muito digital, e não tem necessidade, por exemplo, vou falar de maneira talvez preconceituosa, sujar a cidade, poluir a cidade com santinhos vários, que é feito muito nessa época da campanha municipal. O fato é que me parece que o valor é excessivo. Repito, o Brasil tem a maior quantidade de recursos públicos, portanto, dinheiro do cidadão investidos em eleições. Eu não estou colocando aí, viu, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador acompanhar. Não tem aí nenhuma relação com o valor que é destinado para a máquina eleitoral, para o TSE, para os tribunais eleitorais fazerem a eleição. Isso é só exclusivamente esse tanto de recurso para os partidos políticos. E isso acaba sendo, na minha opinião, muito mal utilizado pelos partidos. É uma sobra de recursos tamanhos que, em alguns casos, não sei se vocês acompanham isso, tem sido devolvido para o Tesouro Nacional, claro que em proporções mínimas, 0,5%, 0,8% nas eleições de 2022, mas que demonstra, inclusive, que os partidos sequer conseguem gastar todo esse potencial de recursos. Doutor, rapidinho, eu tenho pouquíssimo tempo, 1 minuto apenas, mas daí a gente está iniciando aqui o nosso trabalho de educação política para orientar você aí de casa para votar bem nessas eleições, escolhendo seu representante tanto para a Prefeitura, para a Câmara de Vereadores. É bem rapidinho, o argumento dos partidos que defendem o fundão eleitoral é de que o financiamento público acaba com a corrupção, como aconteceu no tempo passado. O senhor concorda ou não? Não concordo, eu acho que é uma outra forma de corrupção e, na verdade, no ponto de vista do sistema político brasileiro, quase todos são corruptos, inclusive com o fundão eleitoral, que tem diversos desvios, infelizmente. Tá certo, doutor Melilo, muito obrigada por participar conosco, ter a disponibilidade em agregar ao nosso debate nesta terça-feira. Muito obrigada. Muito boa sorte no debate, eu agradeço a oportunidade de dizer que é uma alegria estar aqui no Aparecida em Debate. A alegria é toda nossa, já convidando o senhor para esses próximos meses para acompanhar a gente nesse processo de educação política, viu? Até mais ver, então. Muito obrigado. Até mais, Boa doutor. noite. O Aparecida Debate faz uma pausa, daqui a pouco a gente volta para falar sobre o fundo eleitoral e os gastos de partidos e candidatas nas eleições deste ano. Até já. Estamos de volta com o Aparecida Debate, hoje com essa discussão sobre o fundo eleitoral e os gastos de campanha de partidos para as disputas municipais deste ano. Pois é, o fundo eleitoral de 4 bilhões e 900 milhões de reais para este ano passou por votação. No Congresso foi alvo de muitas críticas. Algumas dos próprios parlamentares, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que considerou um equívoco igualar o valor do fundo para as eleições municipais com a disputa nacional. E um detalhe, os partidos que não quisessem tinham até o dia 3 de junho para abrir mão deste dinheiro do fundo. O Tribunal Superior Eleitoral, que é quem faz então a distribuição dos recursos, informou, no entanto, que nenhuma legenda renunciou ao fundo eleitoral este ano. E a partir de agora vamos ouvir então os grandes interessados no financiamento das campanhas, que são os partidos políticos. Então a gente começa com o Partido Novo. Lembrando, foi contra o fundo eleitoral, mas ao contrário dos anos anteriores, agora decidiu utilizar os recursos públicos na campanha para as eleições municipais. Quem vai falar pela legenda, está aparecendo aqui, a deputada Adriana Ventura, de São Paulo, líder do partido na Câmara Federal, preside a Subcomissão Especial sobre Saúde Digital, integra outras 2 comissões da Casa, a de Administração e Serviço Público e também de Saúde, a quem eu cumprimento. Muito obrigado, boa noite a senhora, bem-vinda aqui ao Aparecida Debate. Boa noite, um prazer participar do Aparecida Debate, Eduardo, o nosso colega aqui, Gilmar Tato, e também Rafael.
Ótima noite. Bom, nosso outro convidado, então, para debater o tema, desta terça-feira é o deputado federal Gilmar Tato, do PT de São Paulo. Ele é secretário nacional de comunicação do partido, integra a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação e é vice-líder do Bloco Federação Brasil da Esperança. Deputado, uma ótima noite para o senhor. Seja muito bem-vindo ao Aparecida Debate. Prazer estar aqui, Rafaela. Boa noite para você, para o Eduardo. É um prazer debater aqui com a Adriana e a gente está à disposição para esclarecer todos os ouvintes aí da TV Aparecida. Tá certo. Bom, a gente já explicou, no primeiro bloco o que é, como funciona, o fundo eleitoral. E iniciamos neste segundo bloco, então, o debate com a opinião dos senhores deputados. A gente já quer saber, começando pela deputada Adriana, Deputada, é a favor ou contra, então, o fundo eleitoral? Olha, o Novo é contra, sempre foi contra e continuamos nos posicionando contra o fundo eleitoral. A questão toda é que ao longo desse período muitas coisas aconteceram. Vamos lembrar que o fundão eleitoral ele foi criado em 2017, depois que as doações privadas foram proibidas, as doações empresariais, e aí começou o fundo público de campanha, que é dinheiro do contribuinte, que é dinheiro do cidadão brasileiro, para financiar campanha política. E a gente é contra e continua sendo contra. O que aconteceu de 2017 para cá? O primeiro fundo, em 2018, era de 1,7 bilhão, depois passou para 2 bilhões de reais em 2020, e depois, de uma maneira absurda, aumentou para 4 bilhões e 900 milhões de reais. Então, esse aumento foi discrepante. O que acontece é que, para o Novo poder mudar a realidade e fazer valer suas ideias, ele precisa sobreviver, porque o valor do fundo aumentou enorme, a gente precisa poder competir, a gente não consegue, depois de muito debate com os filiados, a gente percebeu que a gente ia para a guerra, para as campanhas, com estilingue, enquanto os outros tinham uma bazuca. Vamos pensar que hoje um partido político recebe quase 1 bilhão de reais para fazer campanha, 1 bilhão. Então, realmente, ficava uma coisa muito desproporcional. Então, a gente continua reafirmando o compromisso de respeito com o dinheiro público, bom gasto do dinheiro público, mas para estar no jogo, os filiados e os apoiadores resolveram que seria melhor utilizar. Portanto, está aí deixando bem clara a posição do Partido Novo e agora a gente quer ouvir a posição do PT, Partido dos Trabalhadores. O deputado está aqui aparecendo para a gente para manifestar. O PT é a favor ou contra o fundo eleitoral, deputado? O PT é favorável, sempre foi favorável ao financiamento público de campanhas eleitorais. É o preço que se paga para a democracia, porque se você não tem o financiamento público, você tem o financiamento privado. Financiamento privado significa de empresas, empresa significa de lobby, lobby significa fazer lobby para determinado grupo econômico, determinadas pessoas no Brasil, no parlamento. Quando você fala de fundo público, significa que você distribui o recurso de forma democrática conforme a força eleitoral de cada partido. O PT já foi pequeno, virou um partido médio, hoje é um partido grande. O Novo, até pela sua idade, é um partido novo, tem poucos deputados. Toda eleição pode eventualmente subir e vai ter mais recursos. Houve uma evolução do Partido Novo, da deputada Adriana, que era totalmente contra, não usava o financiamento público e agora está usando. E está certo usar, porque a democracia precisa de recursos para você fazer campanha. Do contrário, as empresas, quem tem relação com as empresas, com os grandes grupos econômicos, quer se beneficiar. Veja, depois que foi aprovado o financiamento público, aumentou muito a participação das mulheres deputadas na política, a participação, a eleição de negros e negras na política, porque tem uma regra que o fundo eleitoral público, ele tem que ser dado no mínimo 30% para as mulheres e também, quanto mais candidatos e candidatas negros e pardas, esse dinheiro tem que ser distribuído também
para esses candidatos e candidatas. Então, é o jeito de você democratizar, ampliar a participação das mulheres, ampliar a participação dos negros, que são a maioria da população, e se não fosse o financiamento público, isso não aconteceria. E nós tivemos no Brasil exemplo de escândalos de Caixa 2, de financiamento privado, é o chamado lobby do poder econômico. Por isso que é democrático, é necessário. Podemos discutir o valor. Isso é a lei que nós, deputados, senadores, que vamos decidir o valor, sanciado pelo presidente da República. A questão do valor a gente discute se é muito, se é pouco, qual que é o preço, o quanto que precisa para você fazer campanhas, a necessidade que tem. Mas, do ponto de vista conceitual, está certo. Nós não podemos abrir mão disso, do contrário, é escândalo, é lobby, é poder econômico mandando na política brasileira. Isso é inaceitável e nós não podemos nunca aceitar isso. Eu queria colocar aqui, inclusive, aproveitar que o deputado está tocando no assunto e a deputada também, para a gente fazer a próxima pergunta, né? Eu tenho alguns dados aqui, porque o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os valores dessa polêmica aí, como é que vai ser feita a divisão do fundo eleitoral desses bilhões de reais. Olha só, eu tenho os dados aqui, o PL vai receber a maior fatia, 886 milhões de reais para as campanhas. Agora o PT vem logo em seguida, vai receber 619 milhões. Daí vem União Brasil, 536 milhões, PSD 420 milhões, o PP 417 milhões, MDB 404 milhões, Republicanos 343 milhões. Agora eu pergunto, não é muito dinheiro para uma campanha eleitoral, deputado? Olha... Ô, deputada, fique à vontade, por favor. Desculpa. Fique à vontade, o espaço é de vocês. Assim, eu acho um absurdo de muito dinheiro. Então, eu achei, assim, uma afronta quando você fala... O Tato falou da gente discutir o valor. Realmente, eu acho que a gente tem que discutir o valor. Porque o ponto todo é, primeiro, como esse recurso é destinado e como é feito o processo de escolha. Porque uma coisa é falar, eu sou a favor do fundo eleitoral, porque eu acho que democratiza o acesso, então os critérios do partido são esses são claros, transparentes, né, e é uma coisa natural. Isso é uma coisa, se fosse a mesma regra para todo mundo, transparente, ok. Mas nós sabemos, e todo mundo sabe, que o partido, o cacique partidário recebe, decide, ele recebe o dinheiro, e ele decide como é distribuído. Quem vai receber o teto, no nosso caso, de deputado federal, na eleição, a gente podia gastar até 3 milhões de reais e 100, 3 milhões e 100 para fazer campanha. Então, tinha gente que recebia 3 milhões, outros recebiam 1 milhão, outros não recebiam nada, outros recebiam 100 mil. Então, a questão é assim, primeiro que o cacique que escolhe, os critérios não são impessoais. A outra coisa que eu também quero fazer um ponto que eu acho super importante. O fato do valor, comparado internacionalmente com países muito, muito ricos, o valor do Brasil é extremamente maior. É assim, é uma coisa muito absurda. Se a gente pensar em termos práticos, se a gente for fazer, nós gastamos 4 vezes mais de fundão eleitoral do que um partido riquíssimo que é os Estados Unidos. 3 vezes maior, 4 vezes que o México. É uma vergonha o que a gente usa aqui. Se a gente usa 800 milhões de reais para fazer campanha, na Nova Zelândia usam 1 milhão. Então, falar que democracia é cara, a gente tem que pagar um preço pela democracia, mas a questão é que a gente está jogando dinheiro no lixo. E meu último ponto, para dar a palavra aqui para o Tato, para depois a gente continuar a conversa, é que assim, eu discordo que o fundão dá acesso e promove renovação política e promove inclusão. Pelas razões que eu já falei, porque os números indicam que os mais ricos recebem mais dinheiro, os números indicam que candidatos à reeleição recebem 14 vezes mais que outro. Então, eu acho que tem que ter critério e um candidato eleito é diferente de um candidato novato. Mas a questão é, essa falta, essa discricionalidade absurda de cacique de partido, eu acho completamente errada e vai contra o interesse público.
Em relação, né, a essa questão dos valores para este ano, né, que são eleições municipais, até complementando também o que a deputada estava falando, em dezembro foi rejeitada, né, a tentativa apresentada pelo próprio Partido Novo de reduzir, né, o fundão de 4 bilhões e 900 milhões de reais para 900 milhões. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, ainda propôs que fosse aprovado, né, um destaque para que este fundo contasse, então, com cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Deputado, é muito dinheiro para eleições deste ano, que são eleições municipais? Qual a opinião do senhor em relação ao PT? O PT é um partido democrático. Esse debate sobre o destino dos recursos eleitorais, ele é feito pelo Diretório Nacional, que é composto, inclusive, por deputados federais e membros, inclusive, dos estados, e lá é decidido de forma coletiva. Então, não há um cacique que decide. Eu sei que tem outros partidos que é muito centralizado, muitas vezes numa pessoa ou num 5, 6 pessoas. Então, essa é uma prerrogativa de cada partido. Nós, por exemplo, nós temos a paridade entre homens e mulheres na nossa direção. É igual. Os outros partidos, necessariamente, não têm este critério. E é verdade que na última eleição, a bancada do PT subiu muito, a bancada de mulheres, deputadas federais, e a Adriana conhece aqui as pessoas aqui na Câmara Federal, e também de negros e negras na bancada federal do PT. Então, no PT isso beneficiou muito, porque nós mandamos recursos para potencializar a eleição dessas pessoas, e teve também, nós ampliamos a nossa bancada e um avanço também de muitos deputados e deputadas novas, com o primeiro mandato aqui na Câmara Federal. Volto a repetir, a questão do valor, podemos discutir. O critério de que, por que o PL tem mais recursos que o Novo, que o PT? Porque na última eleição teve mais votos. O povo brasileiro votou mais nos candidatos a deputado federal do PL. E o segundo foi o PT. Então, por isso, isso está na lei, isso foi um critério aprovado por todos aqui nas gestões anteriores. Então, este é o critério para você fazer a distribuição do recurso. Uma outra questão que nós temos que debater e discutir é essa de como que nós vamos fazer com que pessoas que não têm estrutura, não têm mandato, tenham iguais condições para fazer a disputa política. Então, aí compete aos partidos políticos. Eu vou dizer mais, viu, Adriana? Nós do PT, defendemos a lista partidária. As pessoas votarem, inclusive, em nomes, mas no partido político, porque sabendo que tem que ser o programático. O Novo é um partido programático. Vocês têm um partido programático. O PT também é. Porque é errada essa ideia, eu voto neste fulano, é mentira, porque aqui ele segue a orientação do seu líder, ele segue a orientação do seu presidente partidário. Então, há uma certa hipocrisia de achar, não, eu tenho a minha independência. Se você pegar a votação dos deputados e deputadas, ele segue a orientação partidária. E você citou o exemplo do México e outros países, lá tem lista partidária. Então, a lista partidária, inclusive, ela embarateia o processo eleitoral. Você citou os Estados Unidos tem financiamento privado. Lá se faz campanha aberta de pedir dinheiro, é uma corrida de pedir dinheiro para os candidatos dos Estados Unidos, é diferente do sistema eleitoral nosso. Então, nós estamos num processo de aperfeiçoamento, mas eu queria, assim, deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo. É fundamental ter o financiamento público, é a garantia da transparência, do processo democrático, das pessoas poderem, todo mundo ter direitos em iguais condições para fazer disputa política, porque senão o pobre jamais ia ter condição de se candidatar ou ganhar uma eleição. O que permite que ele tenha chances de que ele possa realmente se fazer representar na Câmara Federal? É através do fundo eleitoral. Nós temos aqui comunidade indígena. Quando que um indígena ia ganhar eleição aqui no Brasil? Nunca. Hoje nós temos vários.
E não tem população indígena suficiente para ganhar a eleição. Como é que ele fez? Ele teve dinheiro para fazer um funcionamento, ele teve dinheiro para poder fazer campanha e para pedir votos, além da sua aldeia. Então, é por isso que eu sou um entusiasta, defendo o financiamento público, volto a repetir, podemos discutir a questão dos valores. Esse debate, no universo do tamanho do Brasil, você tem mais de 5 mil municípios, é pouco, é muito? Então, vamos discutir isso e vamos parametrizar o quanto é necessário para a gente fazer um processo eleitoral transparente e passar a mensagem para o eleitor. Mas não vamos jogar a criança junto com a água da bacia fora, porque nós temos que defender a democracia. A democracia tem um preço. Do contrário, é financiamento privado, aí sim, o que a grande maioria tem aqui na Câmara Federal, que você tem representante de empresas e não representante do povo brasileiro, infelizmente. Bem, a gente está no finalzinho desse bloco aqui, mas dá para a gente ficar conversando mais. Eu quero puxar até um pouquinho mais essa conversa, né? Porque a gente está discutindo financiamento público ou financiamento privado de campanhas, a necessidade de financiamento das campanhas, por que se gasta tanto, por que tanto dinheiro? Mas o deputado tocou no assunto e eu vou pedir, assim, rapidamente para a gente poder finalizar esse bloco. Seria também justo mudar a regra do jogo para tornar mais igual a distribuição do fundo eleitoral ou não? Deputado? Eu acho que cada partido tem um método. Assim, eu vejo muita reclamação de outros partidos mais de direita, de centro, que tem um caciquismo muito forte, onde geralmente o presidente manda e decide a distribuição deste recurso. Nós temos um método dentro do PT de fazer de forma coletiva. Nós temos a gente chama de secretarias setoriais, secretarias LGBT, secretarias de juventude, de combate ao racismo, secretaria agrária, secretaria sindical, e que a gente também distribui de mulheres e negros e negras já é lei, mas outros setores não tem lei ainda que obriga a fazer essa distribuição. Então, há um aperfeiçoamento da legislação como um todo, isso no passado não tinha, e há também um aperfeiçoamento interno dos partidos. Então, cada partido tem o seu método de distribuição, mas o que a gente percebe é que realmente há certa injustiça internamente nos partidos quando da distribuição desses recursos. Então, precisa aperfeiçoar, o que puder colocar na lei é melhor, até porque nós estamos falando de recurso público e não pode ficar concentrado na mão de como diz a Adriana, de um cacique, né? de um presidente apenas. Eu acho que tem que ser mais democrático a decisão sobre para quem vai esses recursos, para onde vai esses recursos. E a palavra também para a deputada, né? Por favor, seu posicionamento. Por favor, deputada, fique à vontade. Muito obrigada. Assim, eu acho que eu quero trazer 3 pontos. Eu entendo o deputado Gilmar defender financiamento público, né? Eu defendo financiamento privado. Eu acho que a questão de ter corrupção ou não ter corrupção independe disso. Eu acho que as regras têm que ser claras e transparentes, seja com financiamento público ou seja com financiamento privado. Tem muito lobby, muita corrupção e muita caixa 2, mesmo com financiamento público, e todos nós sabemos disso. Eu acho que o ponto não é esse. Eu acho que a grande questão é o que é prioridade no nosso país. Porque a partir do momento que você pega uma lista que foi lida aqui, né, do PL, do PT, do União, do PP, do PSD, do MDB, do Republicanos, onde esses partidos recebem de 400 milhões de reais até quase 900 milhões de reais para fazer campanha política, a gente pergunta, tem algo muito errado. Porque no nosso país, 100 milhões de pessoas, né, não tem saneamento básico. E o que foi gasto em saneamento básico ano passado foi 350 milhões. Então, quer dizer que em uma campanha eleitoral, jogando dinheiro fora, fazendo campanha, comprando santinho, né, fazendo filminhos, fazendo isso, um partido gasta muito mais do que se gastou no Brasil inteiro com saneamento básico. Então, eu acho que o meu questionamento aqui é se isso é prioridade. E quando você fala, deputado Gilmar, que a gente pode discutir o valor, eu acho que a gente tem que discutir o valor. A gente tem que fazer campanha mais barata, né? A gente, deputado, vai fazer campanha, por que colocar um teto de 3 milhões e não sei quanto? E a gente sabe que tem deputado que gasta muito mais que isso. Então, a pergunta é, vamos fazer campanha com
20% do valor, 10% do valor, porque priorizar e jogar dinheiro fora fazendo campanha muito mais do que se gastou em saneamento, isso eu acho que também vai contra o interesse público. Então, eu acho que essa é a questão. Qual é a prioridade do nosso país? E eu gostaria de voltar ao debate, sim, de financiamento privado, mas eu acho que isso é um debate. Tem gente que defende o público, defende o privado, eu acho que é um debate a ser travado. E o debate de hoje ainda segue, né, no próximo bloco. A gente faz um rápido intervalo agora, né, deputados? A gente já volta, então, com mais detalhes e também, é claro, opiniões sobre o Fundo Eleitoral de 2024. Não sai daí. O Aparecida Debate está de volta hoje falando sobre o Fundo Eleitoral e os gastos de partidos com campanhas eleitorais deste ano. Lembrando você aí que vamos às urnas no dia 6 de outubro, no primeiro turno, para eleger prefeito, vice-prefeito e também vereador. Exatamente. Seguimos neste terceiro e último bloco com o debate entre a deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo, e o deputado federal Gilmar Tato, do PT, que eu já aproveito e converso então agora com o deputado. Por quê? Bom, ainda neste cenário, atual cenário do fundo eleitoral, deputado, já não seria então necessário a gente limitar os recursos, pensando no reflexo isso para 2026, ainda falando na quantidade de recursos, né, para este ano? Não, veja, o Partido Novo, ele é novo só no nome, é um partido velho do ponto de vista das ideias de pensar o Brasil e da elite mandar nesse país, porque o que se trata, quando eu falo da democracia, a democracia, ela é um valor universal e ela é essencial para você fazer com que todos tenham representação na Câmara Federal. E, evidentemente, que aquelas pessoas que não têm acesso aos empresários, que não têm acesso a essas megas empresas, elas têm dificuldade de fazer campanha. Por isso que é importante o financiamento público. A Adriana, quando defende o privado, porque o partido dela, eles têm relação com os empresários. E, às vezes, um voto de um deputado do Novo aqui, para dar um subsídio, para ter uma renúncia fiscal para um determinado setor, vale bilhões, muito mais que esse recurso do financiamento público. Por isso que quando a Adriana defende, o Partido Novo defende o financiamento privado, é para defender os lobbies das empresas aqui dentro. Então, veja, é uma distorção do ponto de vista do pensamento. E isso nós temos que reparar. Por isso que é um avanço a questão de você ter financiamento público. É para que todos tenham direitos iguais. Porque aqueles partidos ou aquelas pessoas que têm relação com as megas empresas, com os grandes lobbies desse país, eles estão aqui muitas vezes para votar favorável aos interesses dos megas empresários. E isso vale bilhões. Por isso que este debate, vamos discutir o valor, mas do ponto de vista conceitual é fundamental manter o financiamento público para que todos tenham direitos iguais, precisa deixar mais transparentes esses recursos, precisamos fazer o debate sobre as futuras campanhas em relação à distribuição desses recursos, ampliar, inclusive, o que está acontecendo, e a lei já fala isso, quanto mais pessoas são votadas, negros e pardas nesse Brasil, mais vai ter financiamento público. Quanto mais mulheres tiverem participação da política, mais vai ter financiamento público. Então, é você continuar esse processo de diminuir a desigualdade entre homens e mulheres, entre brancos e pretos e também entre ricos e pobres nesse país, e cada partido tem que ser transparente na maneira que distribui esses recursos e cobrar, inclusive, como que esses recursos são gastos. Deputada, agora é a vez da senhora, para a senhora se manifestar também sobre esse assunto. Agora eu estou curioso, né? Eu só queria colocar uma coisa para a senhora aí, para a gente ir pensando já, é o terceiro e último bloco do nosso Aparecido Debate, que suscita outros debates também. Mas que valor ideal seria esse, hein? Se a gente está falando de 4 bilhões, que é muita coisa, que valor seria o ideal para se gastar numa campanha eleitoral? E onde fica a população em tudo isso? Deputada, por favor. Primeiro eu quero só fazer uma colocação aqui, porque o meu colega foi deselegante, né, mas está tudo certo, porque eu não vou baixar a régua nem o nível do debate. Primeiro que a gente não faz lobby. Tanto assim, se você
olhar os nossos votos, nós somos o único partido que não vota nenhum aumento salarial, nenhuma pauta corporativista e nenhum lobby de empresa. A gente defende, sim, quem dá emprego e quem gera riqueza. E não, infelizmente, quem chupinha. E falando de partido velho, eu só queria fazer uma correção, já que você falou no assunto. Quem tem muitos escândalos de corrupção, gente presa, petrolão, é o PT. Então, Gilmar Tato, vamos voltar para o debate, porque você foi agressivo desnecessariamente. Voltando para o debate aqui, de uma maneira bem respondendo a pergunta, o valor, eu não sei qual seria o valor, mas o que eu sei, eu tenho até um projeto de lei de 2020 que fala, naquela época da pandemia, onde estava se discutindo os valores que seriam gastos na campanha de 2020, para reduzir para 20% do teto permitido. Então, no caso, nós temos 3 milhões para deputado federal, no caso, poderia gastar até 600 mil reais para fazer campanha. Eu acho que o valor é o de mesmo. A questão é não permitir Caixa 2, porque Caixa 2 não vem só de financiamento privado, vem de público também. Propinagem vem também de questões públicas, não tem nada a ver com o privado. A gente precisa pensar em reconstrução do país e ver como vai inserir as pessoas, né, de um sentido amplo, e não ficar na picuinha, um guerreando contra o outro. Agora, como inserir as pessoas, eu acho que a partir do momento, se tivesse uma regra, e eu acho que a Alemanha tem um exemplo muito bom disso, que você tem como se fosse um democracy voucher, que eles chamam, onde todos os candidatos, é como se a população desse uma contribuição para cada candidato, e daí o fundo público, o financiamento público é distribuído proporcionalmente aos votos que a população teve. Então, no caso, se eu e o deputado Gilmar estamos numa competição, se a gente está falando, de acordo com a nossa votação e esse voucher da população, se eu tenho 100 e ele tem 200 ou o contrário, o recurso público é destinado nessa proporção. Agora, tem uma coisa que eu acho importante a gente falar, por que o financiamento público é perverso? Porque qualquer cidadão está financiando todos os partidos políticos, todos. Então, quer dizer, eu, que não gosto das ideias do PT, financio o PT, os candidatos do PT. A mesma coisa, quem gosta do PT está financiando o Novo, os partidos de direita. Então, é diferente você ter o cidadão escolhendo como contribui. E outra coisa, isso daqui é uma coisa que não devia ser impositiva, devia ser uma coisa natural. É isso. Deputada, até falando, como nós contribuímos, os cidadãos, esses recursos, do fundo eleitoral, eles não podem ser, além das campanhas, melhor utilizados de forma efetiva, como a discussão, inclusive, da reconstrução do Rio Grande do Sul após essa tragédia, essa catástrofe. Deputado, por favor. Muita gente defendeu, até só para colocação, que Sim. Muita gente defendeu na época de toda a tragédia climática lá no sul do Brasil, defendeu que se pegasse esse dinheiro do fundo eleitoral e se revertesse para esse processo de reconstrução do Rio Grande do Sul, ou parte dele, deputado? Não, o recurso para o Rio Grande do Sul tem. Quem financia a democracia? A não ser que vocês considerem que a democracia não é importante. Porque se não for o recurso, se não for o povo financiando a democracia, alguém vai financiar. A Adriana citou o exemplo de Petrolão. O Petrolão foi recurso privado. Esse é o problema. Quando eu falo o Partido Novo é um partido velho, só tem novo no nome, é do ponto das ideias que defende. Não se trata aqui de ser deselegante, nada disso. Porque aqui eu acompanho a votação do Novo, de todos os projetos que tem aqui na casa, quando é para defender interesses dos povos originários, interesses do pessoal que sem terra, interesse, inclusive na área social, o Novo vota contra. Quando precisa do Estado brasileiro para induzir a economia, para gerar emprego, para fortalecer realmente o Estado, para poder ter distribuição de renda, o Novo vota contra. É nesse sentido. Então, há uma distorção do ponto de vista conceitual. Achar que a democracia não precisa de dinheiro para financiar, ela precisa de dinheiro, porque senão vai acontecer de novo. Quem vai mandar na política brasileira, e manda na política brasileira há 500 anos, e aqui é um exemplo disso na Câmara Federal, no Congresso Nacional, é sempre uma pequena parte. Representa os interesses dos banqueiros, os interesses das grandes indústrias, o direito do agronegócio, o interesse da exportação. Agora, quem que defende o interesse do pequeno?
do pequeno comerciante, do assalariado, dos setores de aplicativos, as pessoas que estão no subemprego. Então, por isso que não há essa coisa que fala, não, esse dinheiro poderia servir para quê? É evidente que poderia servir. Agora, para isso, depende, a gente elege governos. Dependendo do governo que você tem, se ele é mais social, ele vai defender a área mais social. Se ele é mais liberal, ele vai defender um jeito na economia de privilegiar os ricos nesse país. Então, não se trata aqui da gente criminalizar a defesa de ideias. O fato é que a democracia tem um preço, e o preço ele é dado pela votação no Congresso Nacional. Quem decide são os deputados e senadores eleitos pela população. Volto a repetir, o Novo, quando surgiu, era contra o financiamento público. Hoje eles defendem, vão usar o recurso público esse ano. Fala que tem que diminuir o valor, talvez porque não tenha deputados ainda suficiente. Entendeu? A questão é a seguinte, pela dimensão do Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, qual que é o valor necessário? E volta a repetir, todos têm que financiar a democracia, seja ele rico ou pobre, porque na hora de votar, a pessoa tem que saber em quem está votando, e na hora de ter votação em projeto de lei aqui dentro, a pessoa tem que acompanhar aquela pessoa que ele votou e que interesse que está defendendo aqui na Câmara Federal. Deputada, por favor, a vez da senhora. Então, na verdade, eu acho que a grande questão aqui é a gente, de novo, pensar o que é prioridade do nosso país. Realmente, existe uma diferente visão de mundo, né? Eu acho que vocês colocaram 2 deputados que têm visão de mundo diferente, visões de mundo diferentes. Eu não considero que defender quem gera emprego, empreendedores, quem faz o Brasil acontecer, eu não acho que isso seja errado. Eu estou aqui, na verdade, para defender, sim, livre iniciativa, livre negócio, né? Os 50 milhões de empreendedores que temos no Brasil. Eu sou professora de empreendedorismo, eu não tenho relação com banqueiros, com os tais dos empresários, mas eu sempre vou defender a livre iniciativa, o livre mercado, porque o governo intervencionista, esse que quer ter 40 ministérios, cabide de emprego, gasta uma fortuna, a dívida está arrombando, não tem a menor responsabilidade fiscal, né? Acaba com o teto de gasto, não faz nenhuma menção em fazer revisão de gasto, diminuir gasto público, é só aumentar. Assim, a gente realmente tem visão de mundo diferente. Para mim, invasor de terra é criminoso, né? Vocês chamam isso de movimento social. Então, a gente tem diferença de emprego. Eu quero dar liberdade para o motorista de aplicativo poder trabalhar e tal. Queriam acabar com o Uber no Brasil. Então, assim, é visão de mundo diferente. Esse debate, eu acho que está entrando um outro tipo de debate. Então, eu vou voltando para o assunto aqui. Financiamento público de campanha tem que ser uma coisa para financiar a democracia que seja razoável. Nós termos 6 bilhões para partido, sendo 1 bilhão de fundo partidário para manter partido, 5 bilhões de fundão eleitoral para fazer santinhos de outras coisas, isso não é financiar democracia. Isso é uma afronta à democracia. Isso é picar dinheiro do cidadão brasileiro. Olha, os eleitos, basta ver quem recebe maior parte dos recursos. 10% dos candidatos, que são os mais ricos. Então, isso para mim é papo furado, a gente tem que olhar números, olhar dados, percentuais. Eu já estudei muito isso. O Brasil é o país que mais gasta dinheiro em campanha. Se fosse os 2 bilhões que era antes, já estava ganhando de longe do que países ricos fazem. O que a gente gasta aqui é uma afronta à nossa sociedade. A gente gasta em campanha política 15 a 20 vezes mais do que a gente usa para saneamento. Esse dado já diz tudo. Então, é um dinheiro mal gasto, uma democracia mal feita que a gente precisa arrumar, Tato. A gente precisa ter esse debate para a gente gastar o dinheiro melhor e gastar o dinheiro que promova a democracia, porque não é o que está acontecendo hoje. Hoje nós vemos aqui na Câmara Federal, aumentou o número de mulheres. Ainda somos poucos, mas eu acho que o ponto não é ser mulher, ser indígena. O problema não... A questão não é essa, tá? Essa é uma outra discussão. Eu acho que a questão aqui é jogar dinheiro fora com 40 ministérios e cabidão de emprego e para a nossa democracia de fato, para o saneamento, para a educação, as instituições federais estão em greve, estão querendo criar mais 100
para fazer cena. Esse que é o ponto. E aí, a gente está gastando 6 bi, então vamos parar de gastar dinheiro em campanha eleitoral. E por último, para finalizar, como eu disse, nós não defendemos o fundo eleitoral. Nós vamos usar o fundo eleitoral, mas eu mesmo e o partido temos vários projetos que a gente vai brigar para o final, para ele acabar e, no mínimo, para ele diminuir. Porque na última votação foi o nosso destaque, foi a nossa ação, a gente votou contra, explicitamente fizemos de tudo para manter em 2 bilhões e não passar para 5. Infelizmente, o PT queria os 5 e forçou a barra para que fosse 5 bilhões. Infelizmente, o nosso tempo acabou aqui no Aparecida Debate. Gostaria de ter mais tempo, mas já estão convidados para um próximo programa, porque o processo eleitoral está só começando. A gente vai falar muito sobre eleições, sobre campanha eleitoral. Eu quero agradecer muito a participação de ambos aqui no Aparecida Debate, que muito contribuem. Aqui é um espaço aberto, é um espaço para a gente informar, mas principalmente para a gente ajudar nessa conscientização coletiva de quem nos assiste aqui na TV Aparecida. E aí o campo está aberto, né, para você tirar as suas próprias conclusões. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputada, pela presença aqui no Aparecida Debate. Até uma próxima vez. Até a próxima. Obrigada. Um abraço, Adriana. Um abraço, Rafaela. Um abraço. Até mais. Muito obrigado. A todos. Obrigada, gente. Abraço. Ótima noite. Obrigada a todos. Tchau, tchau. E assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Se você quiser rever o programa ou compartilhar também as informações sobre este tema polêmico, né, o fundo eleitoral, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. Já no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida, além de informação, você confere os bastidores da notícia e, claro, pode sugerir temas para debatermos aqui, sempre às terças-feiras. A gente se vê na próxima terça-feira, né, Rafa? Exato. Isso aí, você está convidado a participar. Mais um tema para a gente poder debater aqui na TV Aparecida. Uma boa noite para você, um ótimo descanso e até lá. Bom descanso, boa noite. Tchau, tchau.